irmãos, estaremos estudando a lição 2 da Revista dos Jovens. O título da lição é o problema dos falsos mestres. O tema do trimestre é Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. Revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Então, dando prosseguimento, estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje a lição 2 vai falar a respeito desse problema que Timóteo estava indo ali para enfrentar, que seria a respeito do surgimento de falsos mestres. Texto principal: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. 1 Timóteo 1,3. Então Paulo estava ali cuidando, porque aquela igreja que outrora, há 7 anos atrás, já havia recomendado que poderiam surgir esses falsos mestres, e agora estavam ensinando uma outra doutrina, não a doutrina dos apóstolos, como era necessário que eles transmitissem e ensinassem. Então, além de todas as obrigações que Timóteo teria ali na igreja, como um delegado apostólico, ou seja, um representante do apóstolo Paulo, uma das preocupações que ele deveria ter era em relação a esses que ensinavam uma outra doutrina. O resumo da lição diz: nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Glórias a Deus. Os objetivos da nossa lição são saber que é preciso cuidar da doutrina, explicar qual era a missão de Timóteo e apresentar a necessidade de se considerar o ensino bíblico. O texto bíblico se encontra em 1 Timóteo 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a história da igreja sempre foi marcada pela investida de falsos mestres, que buscam deturpar a mensagem do evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde o primeiro século, muitos heresíacas fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais da Escritura. Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. A importância da EBD, a importância dos cultos de ensino, dos cursos teológicos, para que possamos preservar essa sã doutrina. Aprender, ensinar, aleluia, para que não venha qualquer vento de doutrina tentar nos mover do nosso lugar. Glórias a Deus. Então a gente vai ver que durante toda a história, século I e século II da igreja, muitas heresias surgiram. E homens de Deus, homens preocupados com essa sã doutrina, defenderam, foram apologetas ali que levantaram a bandeira da palavra, da ortodoxia, e combateram de forma veemente toda a doutrina que vinha tentar atrapalhar, todo o fermento que vinha tentar corromper ali o arraial dos cristãos. E isso não mudou, Até hoje temos também que estar firmes na palavra para combatermos qualquer vento de doutrina. Inclusive na revista dos adultos se fala a respeito disso, a respeito de uma doutrina fundamental que temos que ter ciência, temos que conhecer, que é a doutrina do pecado. E quando deturpam essa doutrina, tudo que a Bíblia ensina sobre o pecado, sobre a nossa condição, sobre a nossa saída, a solução que Deus nos dá através da morte de Jesus ali na cruz, isso vai desencadear inúmeras teologias, doutrinas que vão fazer com que as pessoas pereçam, que as pessoas distorçam o conteúdo da mensagem bíblica e queiram viver de outra forma ou encontrar uma outra solução para a problemática do pecado. Da mesma maneira que Timóteo, logo no princípio ali da igreja, teve essa preocupação, Paulo então
comissiona para combater algumas doutrinas falsas que surgiu ali na igreja, alguns falsos mestres. Até hoje nós temos que estar com essa preocupação que Paulo tinha. Como vimos na lição anterior, 7 anos antes, Paulo já havia advertido os anciãos de Éfeso de que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho. Atos 20 e 29. Né? Quando Paulo está indo a Jerusalém, né, que vai ali, né, chegar a ser preso em Jerusalém, mas no trajeto ele para em algumas cidades, se despede ali dos irmãos. Então, da cidade de Mileto, ele manda chamar, né, os presbíteros ali de Éfeso, daquelas cidades vizinhas, e dá recomendação a esses anciãos. E uma das recomendações é exatamente isso, para que eles tivessem cuidado com os lobos, né, com os falsos mestres que surgiriam após, né, a partida de Paulo. Né? Então, Paulo não estaria mais ali para ensinar, cabia àqueles crentes, né, preservar a sã doutrina. Quando ele visita a cidade após a sua primeira prisão em Roma, constata que isso havia ocorrido e delega a Timóteo a tarefa de ficar em Éfeso para refutar os falsos ensinos e transmitir a correta doutrina. Né? Então, 7 anos depois, então Paulo, a princípio, ele passa por ali, indo para Jerusalém, é preso, né? De Jerusalém vai para Cesareia, né? Preso, depois até Roma, fica ali cerca de 2 anos, ou seja, 7 anos após ele ter alertado a igreja, exatamente isso estava acontecendo. Quando ele volta a visitar, passa ali pela Macedônia, então ele comissiona Timóteo para ir até Éfeso, para ir combater, né, esses falsos mestres que realmente surgiram conforme ele havia previsto. Primeiro tópico, cuidando da doutrina. Primeiro subtópico, o que é doutrina? É o conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. No campo das religiões, cada uma tem a sua doutrina, os dogmas ou conjuntos de crenças. O cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Né? Então, todas as doutrinas bíblicas, né? Tudo aquilo que nós cremos, né? A respeito da Trindade, a respeito da cristologia, pneumatologia, a respeito da soterologia, né? Todas essas doutrinas de salvação, a respeito do pecado, a armatologia, né? Como citávamos que na revista dos adultos vamos estudar sobre isso. Então, tudo isso é fundamentado na Bíblia Sagrada. Então, nós cremos numa verdade absoluta e é a nossa única regra de fé e prática, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é infalível, inerrante e divinamente inspirada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos uma fonte primária na qual nós fundamentamos todas as nossas doutrinas cristãs. O Novo Testamento usa 2 termos gregos para a doutrina, didaquê e didaskalia, ambos com 2 sentidos, o ato de ensinar e o conteúdo do ensino. Então podemos ver esses termos sendo usados em Mateus 7,28, Marcos 4,22, Romanos 16,17, 1 Timóteo 4,13, 16 e Tito 1,9 e 2,1. A boa doutrina ou a sã doutrina, conforme 1 Timóteo 1,10 e Tito 2,1, é o ensino correto, ortodoxo, de acordo com as Escrituras, fruto de uma exegese que considera o que realmente está no texto, seguindo o método histórico e gramatical, né, que é o método hermenêutico, né, que nós seguimos. Nossa denominação crê, né, e faz essa interpretação da Bíblia usando esse método histórico-gramatical. O que quer dizer isso? Ele busca, portanto, a intenção do autor sagrado que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Não se orienta por pensamento, sentimento ou desejo do leitor, que como destinatário do texto deve crer na Escritura como infalível, completa e inerrante palavra de Deus. Ou seja, nós não fazemos interpretação com a ótica, né, do leitor. Ou seja, interpretar conforme o que nós achamos, mas a gente vai buscar o sentido literal, muitas vezes, quando é um sentido simbólico, metafórico, mas buscando o que o autor quis dizer, a quem ele estava falando. Então, esse é o método histórico-gramatical. Outro tema que vai ser estudado na revista dos adultos, nós vamos fazer uma hermenêutica com um óculos ou com uma lente, de acordo com a nossa ideologia, com a nossa filosofia, mas sim buscar o que o texto diz. Então, a ortodoxia é basear essa doutrina, basear a sã doutrina exatamente no conteúdo inspirado, revelado, inerrante, que é a palavra de Deus. E fazendo essa exegese de forma correta, louvado seja o Senhor.
Segundo subtópico, o lugar da experiência espiritual. Nós pentecostais valorizamos a experiência espiritual. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado na Escritura à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado, como de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Então, os pentecostais têm a experiência também fundamentando sua fé. De que maneira? Nós vivemos, nós experimentamos aquilo que a palavra de Deus nos promete, aquilo que os irmãos experimentaram em Atos dos Apóstolos, por exemplo, como o autor comenta, a questão do batismo do Espírito Santo, a questão dos dons espirituais. Então nós temos a experiência confirmando o que está escrito, mas não podemos trazer com isso uma nova revelação. Então toda a nossa experiência tem que estar fundamentada na palavra. Então se alguém tem uma experiência diferente que não tem nada a ver com a palavra de Deus, de forma alguma, ela vai sobrepor ao texto bíblico. Então só é válida a experiência, ela é algo que nos dá essa certeza de que o texto bíblico também se cumpre, inclusive em nossas vidas, mas não pode exceder, não pode trazer de forma nenhuma uma nova revelação, baseada no que a palavra de Deus nos ensina, Só as Escrituras. Então nós realmente vivemos esse só a Escritura, porque nós cremos que o texto bíblico é atual, é verdadeiro, aleluia, as promessas de Deus não tem data de validade, O que Deus fazia no passado, Ele continua fazendo hoje. Cremos, portanto, que podemos viver hoje o que os crentes primitivos viveram há quase 2000 anos. Atos 2, 14, 41 a 47. Não interpretamos a Bíblia segundo nossas experiências, mas as submetemos ao escrutínio dessa Escritura, validando-as ou não, conforme a autoridade da palavra de Deus. Então, qualquer outro evangelho é anátema. Então, o que nós valorizamos na experiência é a experiência que está contida conforme o texto sagrado. Assim podemos nos manter livres de qualquer desvio teológico ou doutrinário e ter uma vida cristã sadia, desfrutando de uma vida espiritual verdadeira e equilibrada. Então nós não somos cessacionistas, nós somos continuistas, cremos que os dons, cremos que o poder de Deus manifestado nas páginas da Escritura permanece o mesmo. Glórias a Deus. Quando Jesus diz por todo mundo pregar o Evangelho, quem crer for batizado será salvo, em meu nome expulsarão demônios, colocarão mãos sobre os enfermos, os curarão. Então tudo isso, cremos que não ficou reservado à história, mas sim é uma promessa a todos aqueles quanto estavam ali naquele momento e todos aqueles quanto o Senhor haveria de chamar. Somos nós. Terceiro subtópico, outra doutrina. Não sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso. O segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Por isso bastava Timóteo não permitir que fosse ensinada outra doutrina. Então qual era a doutrina que esses falsos mestres estavam ensinando? A Bíblia não relata. A Bíblia deixa algumas nuances aqui que nós podemos tentar deduzir qual era então a cerne, a fonte dessas falsas doutrinas. Mas como diz na lição, sabendo a verdade, sabendo o verdadeiro, temos discernimento para distinguir do falso. Então, era isso que Timóteo tinha que ponderar, se a doutrina era verdadeira ou se era uma outra doutrina que aqueles homens ensinavam. Conforme o comentário bíblico de estudo pentecostal, a expressão outra doutrina vem do grego heteros, que significa estranha, falsificada, diferente. Podemos considerar então que mais importante do que estudar todo o universo de doutrinas estranhas é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica, o que nos permitirá, por consequência, identificar com clareza qualquer outro ensino contrário. Quem conhece bem o que é verdadeiro não tem dificuldade para discernir o que é falso. Então basta ver, como a gente falava da experiência, por exemplo, uma igreja neopentecostal que surge lá uma novidade, criam lá um subterfúgio para a fé e algum objeto ungido, ou tentam comercializar ali uma arca da aliança ou um óleo ungido. Então a gente já percebe que isso é falso porque não encontramos de forma alguma respaldo bíblico. Então, quando vai fazer uma interpretação autêntica da palavra, a gente percebe que isso aí não faz parte do cristianismo, isso aí é coisas que tentam fazer um sincretismo, misturar
muitas das vezes algum objeto de culto judaico no culto cristão. Então, é fácil distinguir a falsa, não precisa conhecer todas as invencionistas dos homens, todos os debates, todas as discussões intermináveis, como Paulo vai dizer aqui. Mas basta conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o segundo tópico, a missão de Timóteo. Primeiro subtópico, um delegado apostólico. Timóteo foi deixado em Éfeso como uma espécie de delegado apostólico, representante de Paulo com uma missão pastoral específica. Entende-se que é por isso que, apesar de ser uma carta diretamente a Timóteo, o apóstolo abre a epístola enfatizando suas credenciais ministeriais como apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo 1. E identificando Timóteo como seu verdadeiro filho na fé. Então, essa introdução da carta, talvez não era necessário se fosse só para Timóteo ler. Mas como falamos na lição passada, as cartas pastorais também serviam para ratificar a autoridade daquele representante. Então, essa carta não era só para Timóteo ler, era para ele ler a igreja e a igreja reconhecer a função de Timóteo ali, qual era a importância dele estar ali naquele lugar e qual era a autoridade que ele iria exercer como esse delegado apostólico, como esse representante de Paulo. Paulo não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mandava então seus filhos na fé. Inclusive esse termo filho na fé também ratificava ali a condição de Timóteo, para que ele tivesse autoridade, ainda jovem, ainda tímido, como vai dizer aqui na lição, mas mesmo assim ele tinha o peso daquela carta, sendo que os irmãos tinham essa preocupação de preservar a doutrina dos apóstolos. Então Timóteo era portador dessa doutrina, da verdadeira doutrina. Assim a carta serviria não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dado a conhecer o seu conteúdo. Isso reforçaria a autoridade espiritual do jovem pastor, notadamente diante de sua juventude e certa timidez, e da possibilidade de resistência ao seu ensino pela confrontação dos desvios doutrinários. Então, na lição passada eu comentava que tanto Timóteo como Tito eram jovens, mas na realidade Timóteo sim, estava nessa condição da sua mocidade, talvez mais de 30 anos. Era fundamental uma credencial para aquele pastor. Essa credencial era a carta. Já Tito era mais velho, então a gente vai ver, quando formos estudar a respeito da mensagem de Paulo ali a Tito, para ele também tomar conta ali das igrejas ali em Creta, mas ele tinha uma idade mais avançada do que Timóteo, então possivelmente não teria tantas barreiras como Timóteo teria que enfrentar. Segundo subtópico, os falsos mestres. Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Como cidade portuária, era o agitado centro econômico na época, o que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural e filosófica. Era grande o paganismo em Éfeso, cidade da conhecida deusa Diana, Artemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Diana dava muito lucro para os efésios. Então, lá em Atos, eles se revoltam ali com Paulo, pregando a Jesus, exatamente por estar tirando lucro ali daqueles ourives, daqueles artesãos que viviam de fazer ídolos de Artemis ou de Diana. Então, a gente vê que aquela cidade era uma cidade importante, uma cidade idólatra, e como diz a lição, mais de 50 outros deuses e deusas eram adorados em Éfeso. Era uma cidade importante, também falamos isso na lição 1, que a igreja de Éfeso, conforme essa posição geográfica e essa importância da cidade, a igreja de Éfeso também era a terceira mais importante, e a primeira da Ásia Menor. A gente viu que Jerusalém era a principal, depois vinha Antioquia, e em terceiro lugar Éfeso. Então Timóteo estava indo enfrentar os falsos mestres nessa importante cidade cosmopolita, idólatra, cheia de influências, e além de tudo, os mestres, os lobos ali, os falsos mestres, vinham deturpar a doutrina. Como já assinalado, Paulo não se preocupou em identificar quem seriam os falsos mestres e quais exatamente as heresias que difundiam na igreja de Éfeso. Isso se deve também ao fato que Timóteo já era conhecedor da realidade espiritual local, como se extrai da expressão paulina. Como te roguei que ficasse em Éfeso, para
né? Então, na carta a gente não tem essa doutrina. Qual seria essa heresia que Timóteo iria enfrentar? Mas, provavelmente, Timóteo conhecia, já havia discutido com Paulo, e Paulo então só orienta que ele ficasse naquela cidade para fazer esse combate, né? Versículo 3 que diz: como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensine outra doutrina. Essa outra doutrina, Paulo e Timóteo sabia qual era, mas na carta não nos deixa detalhes, né? Mas a gente sabe que no começo do cristianismo foram muitas doutrinas. Em João mesmo a gente vê o combate frequente ali ao gnosticismo, aquela doutrina que vinha misturar filosofia com cristianismo e trazia ali um conhecimento elevado que só os iluminados poderiam ter e se salvar. Então se salvava não pelo sangue de Jesus, mas por ter adquirido tal revelação, tal conhecimento, como veremos aqui, que pode até ter sido também o início, né, de uma doutrina semelhante que estava sendo ensinada por esses falsos mestres em Éfeso. Terceiro subtópico, heresias infiltradas. 2 movimentos ocorreram em Éfeso para infiltração de heresias na igreja. O primeiro, a entrada de lobos cruéis, e o segundo, o surgimento de falsos mestres dentre os próprios presbíteros locais. Isto está claro na advertência feita por Paulo 7 anos antes, né? Então Paulo deu esse alerta de surgimento de lobos cruéis, ou seja, exteriores, né? Viriam ali tentar atrapalhar o rebanho, e também de falsos mestres que surgiriam no meio deles mesmos. E continua sendo um perigo para qualquer igreja, né? Então isso também, como veremos agora, né, é um risco para as igrejas, né? Tanto o externo, esses lobos, como também falsos mestres que podem surgir do meio da liderança dos crentes ou dos neófitos, como veremos aqui. Então, quais são esses riscos? Primeiro, abrir-se para a entrada de líderes cujas convicção de fé não sejam suficientemente conhecidas. E segundo, fomentar o surgimento de ensinadores ou pregadores neófitos. Então, 1 Timóteo 3, 2 e 6. Então, abrir para aquele que você não conhece, para aquele que não sabe nem que crê e acaba misturando, trazendo uma doutrina outra, né? Conforme Paulo estava aqui instruindo Timóteo para combater, e também o surgimento de outros ensinadores do meio deles mesmo, e até neófitos, né? Que não tinham toda experiência, não tinham todo conhecimento e começava a se embaraçar ou se enveredar aqui por discussões intermináveis, por fábulas, por mitos e também por genealogias, né? Então faziam essas discussões dizendo que sabiam que era um mestre, mas acabavam misturando tudo e confundindo a igreja. Em vez de se ater com o que era principal, acabavam indo em assuntos secundários e atrapalhavam, né, o andamento da doutrina, pois geravam confusão no ensino. Em Éfeso, esses falsos mestres estavam ensinando doutrinas estranhas, preocupados com fábulas, né, mitos e genealogias judaicas intermináveis, que produziam frutíferas discussões. Com o seu orgulho causavam divisões, agiam em busca de popularidade e eram gananciosos, né? Semelhante, por exemplo, nos dias de hoje, né? Quando a gente fala sobre escatologia, a gente sabe que escatologia é um tema difícil, mas existe também a escatologia especulativa, ou seja, as pessoas começam a distorcer o texto bíblico, dizer que o anticristo está ali, está aqui, dizer que a marca da besta é isso ou aquilo. Então, são discussões que as pessoas se dizem mestre, mas buscam apenas views, né, popularidade, né, e são gananciosos também. Então, acabam atrapalhando, né, pois quem não examina a Escritura vai acreditar em qualquer falácia. Então, que Deus tenha misericórdia, que possamos estar firmes nessa doutrina, né? Então, enveredar por essas vertentes, né, especulativas que só querem produzir então medo, né, ou essas discussões infrutíferas, como acontecia semelhante em relação aos mitos, fábulas e genealogias judaicas intermináveis, que era o tema da conversa daqueles falsos mestres. Na pretensão de serem doutores da lei, estabeleciam confusão e mistura entre elementos judaicos e cristãos, descabando para o ascetismo, como a proibição de casamento, a abstinência a determinados alimentos. Então, fazer essa mistura, sincretismo, misturava os elementos judaicos no cristianismo, né? Então, acabava gerando toda essa confusão. Há também disso
de uma certa inclinação gnóstica, ainda que incipiente, pela expressão falsamente chamada ciência. Era outra heresia que eles também trabalhava ali na mente dos incautos. Então essa falsamente chamada ciência quer dizer conhecimento, e o gnosticismo é isso, gnose, o conhecimento. Buscavam salvação através de um conhecimento elevado, que só os iluminados poderiam alcançar, se esquecendo que o cristianismo ensina que a salvação é pela graça, é mediante sacrifício na cruz de nosso Senhor Jesus, o perdão que Ele nos dá gratuitamente, a partir do momento que cremos, nos arrependemos, aleluia, e nos rendemos ao senhorio do Senhor Jesus. Amém? Essa lição é curta, só tem 2 tópicos, mas vamos então para a conclusão. O problema dos falsos mestres foi o desprezo ao verdadeiro propósito da Escritura, que é gerar em nós o coração puro e cheio de amor, uma boa consciência e uma verdadeira fé. Que tenhamos a cada dia um autêntico crescimento espiritual, longe de toda disputa e farisaísmo, cheios de amor de Deus e da alegria do Espírito Santo, cultivando uma vida de comunhão diária com nosso Salvador e Senhor, conhecendo a verdade. Essa verdade vai nos alumiar, lâmpada e luz, é a palavra de Deus. Então, examinemos a Escritura, estudemos, sejamos sempre alunos de escola dominical, frequentadores de cultos de ensino, para que nenhum lobo cruel, nenhum falso mestre venha nos enganar. Pois a gente vai estar firme na rocha, na palavra de Deus. Então, Paulo teve essa preocupação primária para que Timóteo ficasse ali em Éfeso. A próxima lição, instruções a respeito da oração. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, Pai, por a Tua palavra. Deus Santo, também possamos vigiar, Pai, e buscar sempre estar conhecendo a Tua palavra, as doutrinas, sã doutrina, Pai. Possamos estar firme, aleluia, e estar pronto a responder, Pai, em todo o tempo, a razão da nossa fé. Deus Santo, vai abençoando cada jovem, fortalecendo, que eles possam crescer na graça e no conhecimento. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.